Eu quero falar com vocês através desta mídia sobre um atributo que é considerado um dos atributos mais poderosos que a palavra de Deus pontua. Este atributo ele é tão poderoso que o próprio Deus pontuou este atributo na vida de Moisés ao declarar que Moisés era o homem mais manso da face da terra. É evidente que Deus se refere aos tempos de Moisés e o cenário que este líder foi inserido. Porém, este atributo não é algo nato de uma pessoa. Não é algo intrínseco de uma pessoa que este tal nasce com este atributo ou não. Na verdade, a mansidão é um atributo, é um fruto do Espírito Santo. Então, a mansidão, a humildade, não é um sentimento, não está relacionado a alguém que é forte ou fraco, que alguém é insensível ou sensível. Não. Mansidão é um fruto do Espírito. E se é um fruto do Espírito, por certo, cada um de nós precisamos desejar os frutos do Espírito nas nossas vidas. E é sobre este fruto que eu queria meditar um pouquinho na palavra de Deus, tendo por base o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 vem falar do fruto do Espírito. É claro que neste primeiro momento eu quero falar sobre a mansidão, um dos frutos do Espírito. É considerado um fruto dos mais poderosos. Porém, há uma ideia errônea quando se fala de mansidão e humildade. A maioria presume que se uma pessoa é mansa, esta pode ser considerada uma pessoa fraca ou uma pessoa tímida, acanhada, envergonhada ou talvez introvertido. Porém, esta é uma ideia totalmente equivocada. Esta é uma ideia totalmente errônea, pois a mansidão, como fruto do Espírito, é um atributo do Espírito que é concedido ao homem e é considerado um dos atributos, ou seja, é considerado um dos frutos do Espírito mais poderosos na vida de um homem, na vida de uma mulher. Para isso, eu queria meditar de uma forma sucinta, porém direta, este texto sagrado. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é... Você sabe que todas as vezes que aparece 2 pontos num texto, ele tem o propósito de explicar ou explanar algo, esclarecer algo. Neste caso, o texto começa, mas o fruto do Espírito é... Tem o propósito, este 2 pontos, de esclarecer, de explicar que o fruto é do Espírito. Não é um sentimento, não é algo que você adquire na faculdade, em algum curso, em algum treinamento. Não. Este fruto é fruto do Espírito Santo. Mansidão é um fruto do Espírito Santo que é concedido aos homens de fé.
que é concedida aos homens que exercem a sua fé em Jesus de Nazaré. É concedido à igreja. Os dons do Espírito é algo específico, é algo que Deus, na sua misericórdia, ele concede à igreja, para que a igreja possa viver uma vida em excelência, viver uma vida em novidade de vida, para que ela possa viver uma vida com maestria, com beleza. Porém, o texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Percebe que estes são fruto do Espírito. A paz que o mundo tanto almeja, a paz que o mundo busca, a paz que o mundo tenta estabelecer por meio de força, por meio de armas, por meio da guerra, por meio de leis, por meio de instituições, a paz é um fruto do Espírito. A paz mundial só é possível quando a paz no coração de um único indivíduo. Esta paz tem o poder de ser proliferada. Esta paz, ela tem o poder de irradiar todos quantos estão à sua volta. Porém, esta paz é um fruto do Espírito. Porém, é sobre mansidão que eu quero falar, como um dos atributos mais importantes na vida de um homem, de uma mulher, de um indivíduo. Principalmente nos dias de conflitos, de guerras, de confusões, de inimizades, de contendas. Se a mansidão fosse exercida no seio da igreja, muito dos problemas interpessoais deixariam de existir. Muitas das confusões deixariam de existir. Muitas das contendas, das discussões, das brigas entre casais, entre famílias, entre amigos, deixariam de existir. Se a mansidão coletivamente fosse algo em atividade, em desempenho nas nossas vidas, se nós tivéssemos o fruto do Espírito em atividade, em ação nas nossas vidas, certamente muitos desses conflitos deixariam de existir. Mas eu quero falar sobre mansidão. Mansidão. A palavra mansidão provém do grego, é a palavra prautes. A palavra prautes retrata uma atitude ou um comportamento de uma pessoa tolerante, paciente e tardia em irar-se. Alguém que permanece no controle de si mesmo diante de insultos ou ofensas. A palavra mansidão é a palavra grega prautes. A palavra prautes traz o significado, o sentido, o entendimento que mansidão é uma atitude, é um comportamento de uma pessoa tolerante. Toda pessoa que tem o fruto do Espírito, ela é uma pessoa tolerante. Mas não é o sentido de tolerar as coisas erradas, não. De tolerar os reveses da vida, de tolerar as injúrias da vida, de tolerar as acusações da vida, de tolerar as injustiças da vida, de tolerar as indiferenças da vida.
Você lembra de Moisés, e o próprio Deus diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. O grande problema é que quando você foca na palavra mansidão, parece que fica vago a compreensão. Mas a palavra prautes do grego significa humildade. Se você substituir a palavra mansidão por humildade, certamente você terá maior clareza. Quando Deus disse que Moisés era o homem mais manso da face da terra, Deus estava dizendo que Moisés era o homem mais humilde dentre os povos dos seus dias. Deus estava pontuando uma qualidade, um adjetivo em Moisés. Humilde. Moisés era o homem mais humilde de todo Israel. Você não vai encontrar Moisés acusando o seu povo, lutando contra o seu povo. Não. Mesmo quando o povo pecara contra Deus, contra Jeová, Moisés intercede pela vida dos seus irmãos. A ponto que Moisés chega a dizer para Deus: Senhor, se tu destruíres este povo, o que as outras nações vão falar de ti, da tua honra, do teu nome? E o próprio Deus declara: por causa de você, Moisés, da tua intercessão, eu não destruirei todo este povo. E o próprio Deus diz: olha, Moisés, eu farei de ti uma nova nação, vou destruir todo mundo. Este povo obstinado, este povo murmurador, este povo infiel, rebelde, duro de coração. Mas Moisés era um homem tão humilde, mas tão humilde, que ele não via em si algo que pudesse ser somente dele, como algo vaidoso. Ele poderia ter uma postura diferente diante de Deus e disse: sim, Pai, sim, Deus, realmente esse povo é de coração duro, esse povo é rebelde, pode destruir esse povo, estou aqui à tua disposição. Pelo contrário, Moisés se pôs entre o povo e Deus, intercedendo pelo povo, e Deus atendeu a intercessão de Moisés. Então, a palavra mansidão provém do grego prautes, retrata a atitude ou comportamento de uma pessoa tolerante, paciente e tardia em irar-se. Se você conhece alguém que é espoleta, que é pólvora, qualquer coisa ela já está irritada, ela está irada. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa ela já quer partir para a briga, ela já quer partir para a porrada, ela já quer partir para a confusão, ela já quer esclarecer, ela já quer falar, ela já quer partir para cima? Esta pessoa certamente não tem mansidão. Esta pessoa certamente não tem humildade. E a humildade não é uma pessoa fraca. Perdoar não é um adjetivo de uma pessoa fraca. Perdoar é um adjetivo, é uma qualidade, é um fruto do Espírito que somente os humildes, os que possuem, os que receberam do Espírito Santo este fruto, o fruto da mansidão, são capazes de perdoar. E perdoar é para os fortes, para os poderosos. Homens fortes, mulheres fortes, são capazes de perdoar, são tolerantes, são capazes de tolerar os reveses, os intempéries. São poderosas, elas têm autocontrole, embora elas saibam que estão sofrendo injúria, elas sabem que estão sendo injustiçadas, mas são mulheres cheias, homens cheios do Espírito Santo,
e o fruto do Espírito guia as suas vidas. Então, a palavra praustes também, como fruto do Espírito, a palavra prauste é a palavra mansidão, como fruto do Espírito, retrata uma pessoa que permanece no controle de si mesmo diante de insultos ou ofensas. Uma pessoa que tem o fruto do Espírito, a mansidão, ela sempre, não importa o que esteja acontecendo, não importa o tamanho da ofensa, não importa o tamanho da injúria, não importa, ela sempre terá o controle de si mesma, ela sempre terá o controle de si mesma, ela sempre terá o controle de seus impulsos, ela sempre terá o controle de suas ações, de suas manifestações, de suas atitudes, mesmo que ela tenha consciência que ela está sendo injustiçada, que ela está sendo defraudada, ainda que ela esteja sendo humilhada, envergonhada, ela tem autocontrole, ela tem humildade, ela tem mansidão, ela tem o controle de seus impulsos, ela tem o controle de suas reações, ela faz aquilo que é certo, não aquilo que ela tem vontade. Talvez ela tenha vontade de esmagar, de brigar, de ir para peleja, de ir para frente, não, mas ela age porque o que faz esta pessoa ter o autocontrole, ter uma atitude coerente, correta, digna de honra, digna de louvor da parte de Deus, não é quem ela é, mas é o que está nela, o fruto do Espírito. Lembra que o fruto é do Espírito. O fruto é do Espírito. O grande problema nosso como igreja é que nós queremos fazer as coisas baseado no impulso, baseado até mesmo na ciência, baseado nos estudos, baseado na experiência, na convivência e até mesmo na vivência. Não, nós precisamos a todo tempo, a todo instante, orar a Deus pedindo que o Espírito Santo nos dê o fruto do Espírito. Quando você tem o fruto do Espírito, certamente você não terá dificuldade de perdoar, você não terá dificuldade de ceder, você não terá dificuldade de dar uns passinhos para trás, você não terá dificuldade de baixar a cabeça para evitar uma briga, para evitar uma contenda, você não terá dificuldade de fechar a boca, mesmo tendo certeza que você está certa. Acredite, a humildade é um poder tão glorioso, tão majestoso, tão grande, que é para poucos, porém não é do homem isto, é fruto do Espírito. Então nós temos que orar: Senhor, me dê o fruto do Espírito, para guiar, conduzir as nossas vidas. E essa questão de impulso, pessoas briguentas, pessoas que gostam de confusão, pessoas que chegam até a declarar: eu sou crente, mas o meu braço não é. Sabe o que você é? Você não é crente, você é filho do diabo. O que rege a sua vida, o que guia a sua vida não é o Espírito de Deus, é o Espírito do diabo. Todas as vezes, eu sempre digo, não há nenhuma ação, não há nenhum movimento, não há nada neste mundo físico que não esteja sobre uma influência espiritual. O que nós precisamos ter discernimento é sobre qual influência nós estamos operando. Quando eu digo estamos operando, estou dizendo qual influência nós estamos vivendo. Quando você está pronto para partir para uma briga, ainda que você tenha razão, mas você parte para a briga, você está sob a influência do diabo, você está sob a influência de espíritos malignos, você está sob a influência do reino de Satanás. Por quê? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, a palavra de Deus é Espírito, ela tem vontade própria.
Quando a palavra de Deus nos diz o que é certo e o que é errado, ela já nos dá uma ideia de justiça. Agora, quando você ignora o que está na palavra de Deus e você quer resolver tudo por conta própria, significa que você está dizendo para Deus que você tem a própria visão, que você tem a própria percepção do que é justiça. Você está dizendo: Deus, eu quero fazer justiça, pois eu não confio na tua justiça. Eu quero agir, pois eu não confio no modelo, eu não confio da forma que o Senhor deixar escrito. Eu quero ter a minha própria experiência, a minha própria percepção de justiça. Então todo aquele irmão, toda aquela irmã que fala: não, eu vou lá, eu vou esculachar, não é sobre a influência do Espírito Santo que ela está agindo. Ela está agindo sobre a influência de Satanás. Lembra quando Pedro disse para Jesus que Jesus não ia morrer coisa nenhuma? E Jesus disse: para de trás de mim, Satanás. Jesus não repreendeu a Pedro, mas repreendeu a influência que fez com que Pedro declarasse aquelas palavras. Então nós só precisamos saber sobre qual influência nós estamos operando. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma pessoa que tem o fruto do Espírito, a mansidão, ele nunca fala o que quer, ele nunca fala o que pensa. Não, ele pensa para falar. Ele não fala para depois pensar no que ele falou. Não, primeiro ele pensa no que vai falar. Por quê? Porque o fruto do Espírito, a mansidão, a humildade, é que norteia a vida dele. É que dá sentido à vida dele e às suas ações. Então, uma palavra branda aplaca o furor. Se alguém vem te atropelando com grosserias, com palavras de baixo escalão, com palavras ofensivas, não responda de supetão, pense, pois o fruto do Espírito, a mansidão, a humildade, que é fruto do Espírito, te dará vitória sobre esta afronta. Então, cabe você jogar uma água neste fogo. Toda palavra áspida, toda palavra dura, ofensiva, é um fogo em uma selva. Mas quando você responde uma palavra branda, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, uma palavra para destruir este fogo, é como se você estivesse jogando um balde de água fria neste fogo. Então, por isso que mansidão como fruto do Espírito é um fruto dos mais poderosos. Quantos casamentos foram destruídos por causa do estupim curto de um dos lados, ou, por que não dizer, dos dois lados? Ah, aquela ideia não leva o desaforo para casa. Não leva mesmo. Sabe por quê? Porque você está sob a influência de Satanás, você está operando sobre o espírito das trevas. Há espírito das trevas dentro do teu coração, há espírito das trevas dentro da tua mente. Então é sobre a influência de Satanás que você está operando. A palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo 19 diz: palavras de Jesus Cristo: toma o meu jugo sobre ti e aprende de mim, ponto e vírgula, pois sou manso, prautes. Manso, a palavra grega, prautes, mansidão, sou humilde. Jesus está dizendo: aprende de mim que sou humilde. E ele diz: humilde de coração, prautes, mansidão. O Senhor Jesus: aprenda comigo, seja guiado pelo Espírito Santo. Ore ao Pai, peça ao Espírito Santo que te conceda os seus frutos, o fruto do Espírito, e sejamos guiados pelo Espírito Santo. Jesus diz: toma o meu jugo sobre ti e aprende de mim. Ponto e vírgula. Você sabe que todas as vezes que aparece ponto e vírgula,
A intenção é ter um intervalo maior do que uma vírgula e menor do que um ponto final. Todas as vezes que um ponto e vírgula aparece num texto, é para chamar a nossa atenção, é para despertar uma atenção maior e especial naquele ponto. O autor está dizendo, esse ponto é importante, eu quero que você preste atenção, eu quero que você foque aqui, eu quero que você olhe aqui, aqui é importante. Então aparece ponto e vírgula para dizer, este ponto é importante, você precisa levar em consideração, você precisa prestar atenção nestas palavras, pois é importante para a tua vida. Então quando o Senhor diz, aprende de mim, ponto e vírgula, pois sou manso, praustes do grego, mansidão, e humilde de coração, porque a palavra prauste para mansidão é a mesma palavra para humildade. Mansidão e humildade é a mesma coisa. Quando Deus diz que alguém é manso, está dizendo, este é humilde, este homem é humilde. E a humildade não se trata em ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter fama, ter ou não ter popularidade, ter ou não ter roupa para vestir, ter ou não ter uma casa, ter ou não ter um carro. Não, a humildade é um fruto do Espírito, não é algo intrínseco das pessoas, não é algo que uns nascem e outros não, não é algo que se adquire numa faculdade ou num livro secular, em uma leitura secular, não. A humildade é fruto do Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus tem o poder de conter esse impulso maligno, de conter essa explosão diabólica que existe dentro de cada homem, de cada mulher. Só o Espírito tem o poder de conter este leão, este diabo que possa existir dentro do teu e do meu coração. Aí vem o Espírito Santo e suplanta este mal que existe dentro de nós e nos dá a vitória sobre nós mesmos, sobre nossos impulsos, sobre nossas inclinações. Jesus diz mais em Mateus capítulo 21, versículo 5. Dize a filha de Sião, eis que o teu rei, quem? Jesus, vem a ti, manso, humilde, ele é manso, montado sobre um jumentinho. Jesus é manso, Jesus era humilde. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem guiava Jesus. O Espírito Santo é quem guiava Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 5 diz, bem-aventurados são os mansos, prautes, os humildes. Bem-aventurados são os mansos, humildes, porque eles herdarão a terra. Olha, a humildade, a mansidão é algo tão poderoso, que estes são chamados por Deus de bem-aventurados e herdarão a terra. Tem até um ditado que vale mais um covarde vivo, poderia traduzir de outra forma, vale mais um humilde vivo do que um valente morto, um desaforado, aquele que não leva desaforo para casa, aquele que se acha o dono da verdade, aquele que não respeita ninguém, aquele que sai atropelando todos e todo o sistema, sem se importar com as consequências. Ele se acha o rei, ele se acha o cara, ele se acha a última bolacha do pacote. Mas a palavra de Deus diz que os mansos são chamados de bem-aventurados, e o Senhor diz, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, diz o Espírito de Jeová, diz o Senhor. Então a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Hoje eu falei somente sobre a mansidão. A mansidão. Na próxima reflexão eu quero falar sobre o domínio próprio. Hoje eu falei sobre mansidão, mas na próxima reflexão eu quero falar sobre o domínio próprio. A palavra mansidão representa uma pessoa geniosa que aprendeu a submeter sua vontade a uma autoridade superior. Esta pessoa não é fraca, é controlada, pode, de fato, possuir uma vontade forte e um caráter poderoso.
Pode ser uma pessoa que tem a sua própria opinião, porém esta pessoa aprendeu o segredo de se submeter àqueles que estão acima dele, neste caso o Espírito Santo, pois é fruto do Espírito. Ele ainda tem sua opinião própria, ele pode ainda existir uma fera dentro de seu interior, mas ele recebeu o fruto do Espírito e deixou que o seu eu, todos os seus impulsos, todas as suas inclinações fossem suplantadas pelo fruto do Espírito. Neste sentido, Paulo diz: já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, que prevaleça a vontade do Espírito Santo na minha vida e não a minha. Os humildes é que são poderosos. Os humildes é que são os fortes. Os humildes é os que são honrados por Deus. Os humildes são aqueles que hão de herdar a terra. Você se acha, você não aceita desaforo. Sabe por que você não aceita desaforo? Porque você é guiado pelo espírito de Satanás. Você é guiado pelo espírito das trevas. Permita que o Espírito Santo possa colocar no teu interior, no teu coração, o fruto do Espírito, e que a tua vida seja guiado pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo. Que Yeshua nos abençoe sempre e que Ele tenha piedade de nós. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém.